O senhor? Sim. Não se refere. Eu posso ler o e-mail todo, pode Não se refere a mim. Tem certeza que não se refere absoluta. a mim? Tá bem, obrigada. Absoluta. É tudo, obrigada, Meritíssimo. Meritíssimo juiz, não sei se posso desenvolver um bocadinho só. Não, era só para... Eu disse que... tirar esta poeira que, de facto... Senhor Cizinho, Meritíssimo. tudo que o senhor quiser dizer, tudo que quiser dizer neste tribunal, o senhor tem a liberdade de falar. Obrigado, mesmo. Uma coisa é o Dr. Rodrigo, depois do senhor falar, eu dizer, não, ele não disse isso, depois consignei na ata isto. Isto é uma outra questão, uma outra discussão. Mas não deve ser colocada aqui a ideia de que o senhor está limitado para dizer alguma coisa. Está bem? Obrigado. O senhor tem a faculdade de, querendo não falar, calar. Querendo falar o que quiser dizer. E tudo que o senhor tire, não é responsabilidade quando mente. Cabe ao Ministério Público provar de que ele praticou aquele fato e também ao juiz, porque nosso sistema é da acusação, mas integrado por um princípio da investigação. Então o juiz também tem o dever, não assume só uma posição passiva. Então, mas o senhor não é responsabilidade por mentir. Nós é que devemos depois arranjar provas para provar que o senhor praticou determinado ato. Mas o senhor tem a obrigação, tem uma faculdade de dizer o que quiser. Então, obrigado. Era só um pequeno esclarecimento e volto à questão do Ndambe, quando eu afirmei que ele, como filho do meu comandante-chefe, a minha obrigação é protegê-lo, é defendê-lo em todas as situações. É uma tarefa que está dentro do estatuto e nós temos isso. Não se elabora nenhum plano. A primeira tarefa é proteger o presidente da República e a sua família. Tanto Ndambe, família. Nesse caso, como vou lutar com Ndambe? É por isso que não tem nada a ver. Aliás, primeiro, o outro facto é que não afirmei aqui que com Ndambe nunca privei. Onde eu ia lutar com Ndambe? Lá no Palácio? Então, é só para aclarar isso. É por isso que tenho a plena certeza que esse rosário, confusão, é o rosário verdadeiro e não rosário pseudônimo. Obrigado. O árbitro Rosário Mutota pode nos dizer em que medida é que a criação da Imatum tem a ver com a defesa e segurança do Estado? Se é que sabe. Não vi, nunca vi a fundamentação. O senhor Antônio Carlos de Rosário nunca lhe deu essa informação? Nunca vi a fundamentação. Por que se cria a Imatum neste âmbito da proteção da zona econômica exclusiva? A fundamentação, confesso, nunca vi. Tá certo, obrigada. Tem a palavra. O assistente, o Ordem dos Advogados de Moçambique, por favor. Obrigado, meritíssimo. Não temos questões. Era com relação à ata, tenho 3 aspectos. Não sei se posso... Obrigado. Na página 7. Sim. Está ali um risco a vermelho só para ajudar o ilustre colega Rodrigo. É Rá de A aí. Já viu? E depois do D. Não sei se tem 2 S. Mais um S, por favor. Pronto. No primeiro parágrafo dessa folha. Pronto. Eu
fiquei um pouco ultrapassado porque tinha notado que faltava aí sentido, Sim. mas queria sugerir a supressão de suas antes de funções. O meritíssimo juiz referiu-se a isso, mas não houve execução. Ok, está bem. Vamos. Peço para suprimir, apagar suas. Está bem assim? Tá. E na primeira frase das respostas, portanto, o primeiro parágrafo das respostas, Sim. era para explicar a minha intervenção de há bocado. Pois é. Respondeu da seguinte forma. Tinha a ver... Pronto, é mesmo no primeiro período. A uma pergunta respondeu que conhece o Sr. Gregório Leão, diretor-geral do CIS desde os anos de 78 ou 79, quando ingressou no SNASP. Não, ele disse Sim. Não, isso está correto. Sim, ok, está bem. Quando ingressou no SNASP. Sim, muito bem. O meritíssimo juiz, na primeira vez que ditou para a ata, Sim. e depois, se recorda, havia aí um problema qualquer no computador. Sim, Dr. Rodrigo pediu para escrever bem a palavra assim. Não. Era ali, o assunto era no secretariado. Sim. Sim, é verdade. É verdade. O meritíssimo juiz tinha ditado quando o mesmo, portanto, o Gregório, ingressou no SNASP. Não havendo o mesmo, pode-se criar a confusão de se referir ao Mutota a ingressar no SNASP. Ok. O que eu estava a sugerir é que se voltasse à primeira redação que tinha sido apresentada por Vossa Excelência, acrescentando ali, antes de ingressou no SNASP, o mesmo. Muito bem. Muito obrigado pelas observações. Peço para colocar aí a palavra. Por favor. Por favor. Juliano, vamos apagar isso mesmo aí. Vamos, até o SNASP. Pronto. Quando? Ali onde está 80, depois tem quando? Sim. Quando? 80, quando? Depois o mesmo. Em frente do quando? Muito bem. Obrigado. Agora está correto, não é? Doutor Menete. Tá, muito obrigado pela observação. E vamos começar ali, doutor Chivala, por favor. Obrigado, Meritíssimo. Creio que as duas últimas perguntas que o Meritíssimo colocou suscitam outras e gostaria, obviamente, de colocá-las ao senhor, não, ia dizer Rosário, mas agora Cipriano Mutota. A primeira das quais é saber a data do citado Conselho Coordenador em que o senhor Antônio Carlos do Rosário fez a apresentação do projeto, que era diferente do projeto que tinha com o Teófilo. Portanto, quero a data. Se não for possível, em termos de dia e mês, pelo menos um ano, para sabermos quando é que ocorreu esse Conselho Coordenador que fez referência. Não ocorre porque anualmente temos um coordenador e então exatamente até muito complicado nestas condições de dizer isso. Nem um ano conseguem? Nem um ano. Ok. Mas posso lhe refrescar um pouco, talvez fazer uma outra pergunta. Foi antes ou depois de 2013? Pelo menos isso. Só pode ser depois de 2013. Depois de 2013. Ok? Então, sendo certo que é depois de 2013, como conceber que a Ematum, tendo sido criada
no dia 2 de agosto de 2013, e o financiamento sido atribuído em setembro desse ano, o Rosário tenha ido apresentar um projeto no Conselho Coordenador, se foi depois de 2013. Por favor, Não. por favor. É verdade, a Matum foi criada 2 de agosto de 2013. Financiamento, contrato de fornecimento, 18 de janeiro de 2013. Contrato de financiamento, 28 de fevereiro de 2013. Setembro. O que é? Não estou a perceber. Essas são as datas de Matum. Criação, 2 de agosto de 2013. Fornecimento, 18 de janeiro de 2013. Financiamento, 28 de fevereiro de 2013. Há ter sido um lapso da minha parte, mas quero me concentrar na criação da Ematum em 2 de agosto de 2013. É isso que eu quero. Então, qual é a questão? A questão é se esta empresa foi criada nessa altura e há um conselho coordenador depois de 2013, e ainda bem que o Meritíssimo coloca os termos em coloca do financiamento e do fornecimento que foram anteriores. Como é que então, tendo sido feita essa apresentação em pleno Conselho Coordenador, fala-se de viabilidade ou não, e até a pergunta é, vocês que, se estiver errado pode me corrigir, querem avançar com isso? O ministro já disse que não se pode avançar, não se pode criar. Se foi depois de 2013, depois de tudo criado, financiado, como é que essas perguntas surgem? Não, essas são conclusões do Dr. Chivaldo. Sim, até posso esclarecer o seguinte. A apresentação que se faz no Conselho Coordenador é informação, não é para discussão. Portanto, não é para discutir o projeto e submeter a prova. Não. Ele trouxe como uma informação. Só para partilhar com o Conselho Coordenador. Não é para discutir até se é pode ter viável. sido em 2014 essa apresentação. Não tinha nada, não se discutir. Aliás, é por isso que nem sabíamos o valor. Não se discutir valores, não sei. Portanto, é uma informação. Entre os pontos do Conselho Coordenador, no fim, temos o hábito de pôr informações. Portanto, aquilo que é só não é para discutir. É para dizer, o CISA tem isto, faz isso. O CISA vai fazer isto, não sei quanto. Não é para discutir. Os pontos para discussão vêm na agenda. Mas é exatamente isso que me causa confusão. Se não era para discutir, era mera informação, de onde é que vem a afirmação segundo a qual, ou pergunta, ou questionamento, sobre se queriam avançar com isso, como o ministro já tinha dito que não funcionava. Esta é a questão. Se era mera informação? Sim, era mera informação. Eu tinha estado com o ministro na busca daquele primeiro draft que nós fizemos, e ele tinha nos dito que não dava. Eu estava a recordar a eles que não avançasse, aliás, se iriam avançar mesmo assim, depois daquele aconselhamento. Era só isso. É exatamente. E não me recordo até qual foi a resposta, porque depois eles continuaram. Quer dizer, não estava a proibir que se fizesse, nem estava a sugerir que desistissem do projeto. Só estávamos... Levantei foi uma pergunta. Mas é aí onde está o meu problema. Se a empresa tinha sido criada, contrato de fornecimento assinado, contrato antes, o contrato de financiamento assinado, como é que pergunta se queriam avançar? Já tinha avançado. Essa aqui é a questão. Sim, mas tinham avançado, pelo menos eu que ouvi do ministro esse aconselhamento, recordei. Agora, se ele quer rever os planos dele e voltar, o problema é dele. Se não quer, avançou. E pronto, eu já estou de laranja. Temos que convir que o Sr. Cipriano Mutota sabe nos pôr a descontrair. Isso é bom. Já estamos aqui há muito tempo. Obrigado, Meritíssimo. Mais algumas perguntas. Eu gostaria de saber, e a resposta aqui é simples, sim e não, se teve conhecimento que o estudo, ou seja, o projeto que estava a ser dirigido pela direção
do Sr. Antônio Carlos do Rosário teve a participação dos Srs. Etelvino Pires e Ivone Luxuxa? Não tenho conhecimento. Obrigado. Mais uma outra pergunta. Disse-nos que o seu projeto, portanto, o vosso projeto com o Teófilo, contemplava que num prazo de 3 anos previam manutenção. Portanto, a manutenção estava prevista para um período de 3 anos. O que eu quero saber, em termos simples, é que será que este projeto era sustentável para a manutenção de barcos nesses 3 anos? A componente de manutenção apenas. Acha que era sustentável? Bom, o nosso ponto de vista é: os barcos são novos, vão funcionar os primeiros 3 anos com manutenção, portanto, a ser feita pelos fornecedores, e depois disso nós retomávamos. Portanto, não era um problema de viabilidade ou não nesse caso. Ok. Outra pergunta que gostaria de colocar relativamente ao seu projeto com o Teófilo. Será que o mesmo contemplava a transferência de tecnologia? Contemplado. Contemplava. Contemplado. Ok. Contemplado, sim. Uma outra pergunta ainda a respeito disso. Se disse-nos que desistiram na fase do draft. O vosso projeto foi praticamente abortado na fase do draft. Sim. E que só previa, segundo o que nos disse, a componente de segurança. As outras componentes seguir-se-iam passado algum tempo em função da avaliação periódica que fosse sendo feita. A questão que eu coloco é se só tinham a componente de segurança e até falou de proíndicos, foi assim que eu percebi. Como é que, tendo abandonado um projeto no draft, esta questão foi respondida de forma diferente, claramente, e já saiu até inclusivamente nesta ata. é que não terminei a pergunta ainda. Ok, está bem. Então, tendo desistido ou tendo sido abortado na fase do draft, comportando apenas a componente de segurança e da Proíndicos, como é que tinham a certeza de que o projeto era inviável, da Ematum? O projeto da Ematum era inviável. Como é que estavam tão certos assim? Era só por aquilo que o ministro disse ou tinham outros elementos? Doutor Estival, isso ele já disse, que ele aconselhou que o projeto era inviável, porque a primeira que foi ter com o ministro perguntou: querem fazer empresa de pesca de atum, de barcos? Não vos aconselho a fazer isso. Melhor desistir. E o ministro deu exemplos. Está a ver, esses barcos todos estão barados aí, daquelas empresas. Foi isso. A resposta ele já deu. Sim, Meritíssimo, eu percebi essa parte, por isso é que eu disse. Para além dos elementos da informação que o ministro deu, tinham outra? É isso que eu fiz no fim. Não julgamos que era suficiente para entendermos que era uma aventura. Ok. Era uma aventura. Ir por esse caminho era uma aventura. Dizem que tem cobra, você segue para lá. Muito bem. O que queria perguntar ainda sobre o vosso projeto. Na fase em que estavam a tentar implementar o projeto com o Teófilo, tinham ou não conhecimento do projeto que estava a ser trabalhado por Antônio Carlos do Rosário, que comportava a componente estritamente de segurança Proíndicos, a componente de aviso prévio Ematum e a componente de manutenção MAM? Tinham ou não conhecimento desse projeto? Esses processos, não sei se foram elaborados em simultâneo. Nós estamos a dizer, o nosso... Deixa-me fazer a questão dele. Obrigado. Na altura em que estava com o senhor Teófilo a fazer o projeto, Exato. não é? Tinham conhecimento de que também estava a ser preparado o projeto da MAM e da Ematum? Não, Meritíssimo, não tinha conhecimento. Chamado Sistema Integrado de Monitoria e Proteção da Zona Nuclear, não teve conhecimento? Não tive conhecimento. Ok. Outra questão. Talvez, aqui, Meritíssimo, eu até podia fazer essa questão, mas sugeria que a digna magistrada do Ministério Público pudesse ler
na íntegra o e-mail que faz referência, onde o Teófilo diz ao Jean Bostani que o Armando está a fazer um barulho, que está a criar confusão e que o Rosário não recebeu a parte dele e iria colocar o assunto ao vai. Provavelmente para percebermos um pouco, mas se preferir que eu avance com a pergunta primeiro, eu posso, mas era bom um pouco para percebermos isso. Sim, diga, faça a sua pergunta. A pergunta é simples. Por que é que acha que era Antônio Carlos do Rosário? Porque ele só se fala do Rosário. Dizer Rosário e dizer Antônio Carlos do Rosário são coisas diferentes. Por que acha que naquele e-mail, onde não esteve copiado, não era parte da conversa, se estava a falar de Antônio Carlos do Rosário e não de si? É um problema só de relacionamento. O Rosário, Antônio Carlos do Rosário, tinha relacionamento direto. Viajaram, privavam. Eu não tenho. É só por causa desse facto. E como é que sabe que eles privavam? Doutor Chivaldo, se eu viajo com alguém, ele está a falar viajavam, viajo com alguém, partilhamos o mesmo avião, depois pergunta como sabe que privava. Bom, Meritíssimo, se me permitir... Posso responder? Se me permitir, Meritíssimo, ele disse que viajavam e privavam. E depois, tem mais uma coisa. A questão anterior, ele respondeu nos seguintes termos. O doutor está a repetir as questões. Porque a doutora Sheila leu as questões, leu aquele e-mail numa parte. Ainda vamos ter a oportunidade de ler várias vezes esse e-mail aqui e eu posso pedir à doutora Sheila para ler de novo. Porque também estão aqui nos anexos. O que ele disse foi o seguinte. Não podia ser eu. Porque ali naquele e-mail tem uma parte em que diz o seguinte. Teófilo está muito zangado. Aliás, o Rosário está muito zangado. E ameaça e falava com o pai. E ele o que disse foi o seguinte. Em qualquer documento que nós fazemos na CIS, em qualquer... A primeira coisa que se coloca nesse documento é garantir a segurança do chefe do Estado e sua família. E Dambi é família do chefe do Estado. Logo, como é que eu podia ir lutar com Dambi? Isso seria no palácio? Eu ir lá no palácio lutar com ele? Ele respondeu assim, aqui. Meritíssimo, isso faz emergir uma outra questão. É que já confirmou aqui que Antônio Carlos do Rosário era também seu colega e por inerência de funções também com responsabilidade de proteger a família do chefe do Estado. E a questão é, será que o Rosário também iria lutar com Dambi no palácio, estando em igualdade de circunstâncias por isso? Essa é a questão que... Não, deixa eu falar ele. Sim, é mesmo isso. Não estou a discutir consigo, Meritíssimo. Estou mesmo a colocar para ele. Sim. Não é? Sei que o Meritíssimo está simplesmente a elucidar o que sim, foi dito. Sim, estou a tentar esclarecer. Sim, isso percebi, por isso que a pergunta exatamente. É mesmo para ele. Meritíssimo juiz, primeiro, não tenho conhecimento deste facto que está-nos a comer o tempo aqui. Nunca ouvi falar. Não tenho conhecimento desse e-mail. Então. Acho que sim. Não é um problema de ler. Talvez eu possa ler para sim. melhor compreensão. Posso sim, ler? pode ser. Posso ler o e-mail? Caro Bro, obrigado por me manter informado. Na verdade, encontrei-me com ele ontem e ele estava muito nervoso porque pensou que eu tivesse recebido todo o dinheiro e não fiz o pagamento a ele. Bro, é importante lembrarmos que o dinheiro foi partilhado por 3 pessoas, Armando, Bruno e eu. Eu e o Bruno levamos as nossas partes individuais e Armando levou o maior pedaço do qual ele iria tirar 10 milhões de dólares para partilhar com Bank, DP e Mutota. Esse é o acordo. Também te lembras que quando eu e o Bruno assinamos os contratos com a Sandy, eu disse que nós, eu, Bruno e Armando, concordamos em reduzir o nosso dinheiro de 10 milhões de dólares cada, eu e o Bruno, para 8,5 milhões de dólares
cada um. Sabes por quê? Porque Armando pediu para reduzir a nossa porção de modo a aumentar a quantia que seria partilhada entre DP, Bang e Mutota. Eu me lembro que ficaste surpreso quando eu te informei que eu e Bruno não íamos mais receber 10 milhões de dólares, mas sim 8,5 milhões de dólares cada um. Portanto, bro, sabes que Armando recusa pagar dinheiro a todos. Ele não pagou o valor ao DP, Bang ou Mutota. É por isso que tiveste de pagar 3 milhões de dólares adicionais ao Bang, porque ele não recebeu nada do Armando. Ao referir Mutota a mim, tu fizeste pensar que o dinheiro me foi dado. Eu sei que não tens culpa, mas isso causou muita confusão na cabeça dele. Eu expliquei-lhe tudo e disse-lhe que o dinheiro está com Armando e não comigo, Bruno, DP ou Bang. Se Armando não quer pagá-lo, ao menos devia entregar-lhe 3 milhões de dólares que ele retirou de nós, eu e Bruno. Armando está a causar muita confusão desnecessária e devíamos fazê-lo ver o problema que ele está a causar. Rosário quer discutir com Armando e ele ameaça levar o assunto ao seu pai. Falei com Langa ao telefone sobre isso e encontrar-me-ei com ele hoje para melhor discutirmos a esse respeito. Esta é a situação em que nos encontramos. Copiarei este e-mail ao Langa porque ele também sabe de tudo isso que me estou a referir. Cumprimentos, Theo. Obrigado. Acho que Diga-me, alguém... tem algo a dizer-se a respeito? Tenho. Por favor. Acho que alguém pôs palavras na minha boca. Eu penso que sim, a pessoa que escreveu deve esclarecer. Eu não. Está bem. Primeiro não me copiou também. Sim. Agora, doutor Chivá, o doutor acha que aquele Rosário que está a se referir aí é o senhor Mutota? Que saiba que está a ser interrogado é Mutota. Eu faço perguntas. Não, eu não estou lhe interrogar. Eu perguntei ok. se o senhor acha. Porque, da mesma forma que perguntou, disse por que acha que aquele é Rosário, Antônio Cade Rosário, e não o senhor. Bom, Está a insistir nesse assunto e ele está a negar que não é ele. não. Fico feliz que o senhor Cipriano Mutota agora tenha dito que efetivamente alguém colocou palavras na boca dele, pressupondo, Então, já por está isso, esclarecido. pressupondo por isso que não se estava a referir, afinal, ao Antônio Carlos do Rosário, mas a si. Portanto, foi essa a percepção com que fiquei. Porque se chegarmos a este ponto, vamos começar a tirar muitas relações daquele e-mail. Mas então aquele e-mail, aquilo que está escrito naquele e-mail não tem nada a ver consigo. O que está escrito no e-mail, não conheço. Ok, tá bem. Aquele e-mail nunca foi copiado também para mim. Portanto, se fosse para mim, assim como copiou para o Bruno, tinha que copiar para mim também. Exatamente, o Sim. e-mail foi enviado por senhor Teófilo ao senhor, Não tinha conhecido. ao senhor Gianni Não conhecia. Stani e copiou o senhor Bruno. Pois. E estão a referir-se a si mesmo. Estão a referir-se a si. Sim, é uma acusação que está ali, que eu não tenho conhecimento de ter pronunciado e alguém vai ter que me explicar. Ok, está certo. Doutor Rodrigo, por favor. Obrigado, meritíssimo. Eu, olhando para este e-mail, vejo 4 vezes no mesmo e-mail a palavra Mutota escrito. Porquê é que o Rosário que aparece depois tem que ser o mesmo Mutota? Se sempre tratou no e-mail por Mutota, porquê é que depois tem que tratar Rosário? É que se nós abstrairmos da novela que está a ser criada agora aqui à volta e analisarmos este Rosário como sendo o outro Rosário, também faz sentido o e-mail. Meus caros, essas são conclusões. Nós aqui não estamos para fazer conclusões e conclusões. Eu farei quando proferir a sentença. Farei conclusões com as premissas que terei. Então, aqui é para perguntar. Ele já respondeu. Tem mais questões? Obrigado, Veritíssimo. Não é uma questão, mas é mesmo para terminar um requerimento em função até do que o próprio Cipriano Mutota disse, a quando da análise do famoso NTA,
disse que não sabe como é que, de onde é que vem, como é que o documento chegou a si. Eu queria requerer a Vossa Excelência a junção do e-mail de 16 de setembro de 2011, Sim. que foi enviado às 16h51, do Sr. Teófilo Pedro Nhangumelo, e que vem copiados, dentre outros, o Sr. Cipriano Mutota, e que a epígrafe é NDA. Portanto, É aquele documento que estava aqui? exatamente, que juntava o documentante. Por isso, gostaria que me autorizasse que juntássemos áudios. Também está em inglês, mas como é de praxe, vamos providenciar a tradução. Eu recordo muito bem que ele primeiro disse que não conhecia, mas depois de ter pegado o documento em suas mãos, disse que ele sim assinou aquele documento e que depois disse que aquele assunto não podia ser tratado ali, tinha que ser enviado aonde? Montemigro. Ao Monte Bingo. Foi isso que disse. Primeiro ele recusou. Mas depois, quando mandei entregar o e-mail, o documento na mão dele, ele disse que sim, recorda, recebeu esse documento do Teófilo. E depois disse que o assunto já não podia ser tratado ali, que tinha que ser entregue ao Monte Binga, que é a pessoa que estava a dar encaminhamento ao processo. Desculpa. Mas, se me permitir, quanto a isso, estamos completamente alinhados. Sim. Referia-me ao facto de saber de onde é que vinha, que foi o Teófilo que lhe entregou, obviamente, mas... Ele disse? Sim, de quem que o Teófilo tinha recebido até chegar a si, disse que não sabia, por isso é que eu quero juntar este e-mail que nos diz claramente, em função da correspondência existente, consta o e-mail do Sr. Mutota, eu posso ler até e dizer, vem primeiro, para além do Sr. Mutota, mulep@tropical.co.nz, e depois vem também Cipriano Mutota. Portanto, por isso é que eu requeria que se juntasse este e-mail, que é... Bem. Muito bem. Então já terminamos. Ok? Vamos solicitar para a ata, senhor Cipriano Mutota. Pronto, acabou o seu interrogatório e com as horas todas que duraram, e deixa-me solicitar isto para a ata. Obrigado, Meritíssimo. E depois vou libertar para Obrigado. estar à vontade aí e voltar para o estabelecimento também.